Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 6. Fala a alma de Justiniano, imperador romano. Ele narra sua vida a Dante e conta a história do Império Romano. Deplora a posição tanto dos guelfos como dos gibelinos, que se opõem ou se apropriam da águia romana. Depois, Justiniano passa a falar do bem do céu de Mercúrio e das almas que estão lá. Conta a história de Romeu de Villeneuve, a quem exalta no fim do canto. Depois que Constantino virou a águia contra o curso natural do céu, ele se refere a Constantino que mudou a sede de Roma para Bizâncio. Trajetória seguida por Enéas, ela permaneceu por mais de 200 anos nos confins da Europa, perto dos montes dos quais o esposo de Lavínia saíra antes. Se refere que próximo de Troia, de onde Enéas, esposo de Lavínia, partiu para Alba Longa. Debaixo da sombra das sagradas penas, governou o mundo dali, o qual, passando de mão em mão, chegou até as minhas. Fui um dos Césares, sou Justiniano. Por vontade do primeiro amor, sento aqui, e graças às suas leis, deixei para trás o supérfluo e o vão. Antes que me dedicasse à minha obra, acreditava que Cristo era um só, e não mais, e estava contente com essa crença. Mas o abençoado e sumo pastor Agapito me guiou com suas palavras até a verdadeira fé. Acreditei nelas e vejo mais claro agora, assim como vês em toda a contradição, uma proposição falsa e outra verdadeira. Logo que comecei a andar junto com a igreja, recebi a graça de Deus de inspirar meu supremo trabalho e tudo que fiz, dediquei a ele. Confiei meu exército a Belisário, e o socorro do céu lhe foi tão próximo que entendi como um sinal que deveria me abster das armas. Aqui termina a minha resposta à primeira pergunta. Aqui o autor Dante se refere à pergunta que Dante fez no Purgatório, no canto 6. Mas ela ainda me obriga a acrescentar mais alguma coisa, para que vejas com clareza quem se move contra o sacrossanto símbolo do império, tanto aqueles que se apropriam dele, quanto os que se lhe opõem. Ele está falando dos gibelinos e guelfos, respectivamente. Vê quantos feitos a fizeram ser reverenciada, a começar pelo momento em que Palante morreu para dar-lhe o reino? Ele se refere ao filho do rei do Lácio, Palante, que morreu combatendo Turno e legou a Enéas seu poder de soberano. Sabes como ela faz de Alba sua sede por mais de 300 anos, até o dia em que os 3 reis combateram por ela. E também sabes o que houve com ela durante 7 reinados, desde o rapto das Sabinas até o assassinato de Lucrécia, vencendo todos os povos vizinhos, e também o que ela fez levando as legiões romanas contra Breno e Pirro, além de outros príncipes e estados. Feitos que deram a fama para Torquato e Quíncio, que recebeu o nome de Cincinato por causa dos cabelos encaracolados, e aos Décios e Fábios. Ele se refere que pela ordem Manlio Torquato, Lúcio Quíncio Cincinato, Públio Décio Muri, pai e filho, e a família Fábio, da qual se destacará o capitão Quinto Fábio Máximo, que derrotou Aníbal, quem homenageio de bom grado. A águia abateu os árabes. Ele se refere que à época de Dante chamavam-se assim os habitantes do norte da África, que ultrapassaram os Alpes, onde nasceu o rio Pó, atrás de Aníbal. Sob suas asas triunfaram bem jovens Cipião, o africano, e Pompeu, e aquela colina sob a qual nascente teve um fim amargo. Depois, quando o céu quis que o mundo serenasse,
César tomou a águia nas mãos, apoiado pelos romanos. Os rios Isere, Loire e Sena, além do vale todo do Ródano, viram o que ele fez do Varo até o Reno. E também o que aconteceu mais tarde, quando saiu de Ravenna e atravessou o Rubicão. Ação tão fulminante que nem a língua nem a pena a alcançariam. Então, voltou suas hostes contra a Espanha, depois contra Durazo, e atingiu a Farsália. Ele se refere à cidade de Tessália, onde César venceu Pompeu, antagonistas da Guerra Civil Romana, cujo golpe se sentiu até as águas do Nilo. A águia reviu o porto de Antandro e o rio Simeonta, de onde partira muito antes, e também a tumba de Heitor, e depois retomou o voo, depois de Ptolomeu ter sido deposto. Então a águia desceu fulminando Juba, na Mauritânia, e mais tarde voltou ao vosso ocidente, onde se ouviram as trombetas pompeanas. O que fez sob o César, ele se refere ao imperador Augusto, seguinte, faz Bruto e Cássio ladrarem no inferno. Eles estão no último círculo do inferno, na boca de Lúcifer. E sofreram Módena e Perúdia. Chora ainda triste Cleópatra, que, acossada pela águia, fez a serpente levá-la à morte repentina e escura. Com esse imperador, a águia chegou até o Mar Vermelho e assim trouxe paz ao mundo, cerrando as portas do templo de Jano. Mas isso que a águia romana me fez falar sobre o passado e o futuro que decorriam sob o reino mortal, aparentemente é pouco e opaco se mirarmos com olhos límpidos e coração puro para o terceiro César, pois a divina justiça que me inspira concedeu a ele, Tibério, a glória de vingar sua ira. Mas agora admira-te do que direi. Tito vingou mais tarde a vingança do pecado antigo. Ele se refere a Tibério, que vingou o pecado de Adão com a paixão de Cristo, e Tito vingou a punição de Jesus com a destruição de Jerusalém. Contradição aparente que será explicada por Beatriz no canto seguinte. E quando dentro do Langobardo, ele se refere ao rei Desidério, vencido por Carlos Magno em 773. Mordeu a igreja, Carlos Magno, sob suas asas, a socorreu, vencendo. Agora pode julgar aqueles que acusei acima por seus erros, os gibelinos e guelfos que ele citou anteriormente, que são a razão de todos os vossos males. Um opõe ao símbolo público os lírios amarelos, que é o símbolo da Casa de França. O outro apropria-se deste como sendo seu, de modo que é difícil ver quem falha mais. Os gibelinos que façam sua parte sob o outro símbolo, pois segue o mal quem separa o império da justiça. E que este Carlos, o de Andaju, não tente atacar a águia romana junto com seus guelfos, mas tema as garras dela, que abateu leões mais fortes que ele. Muitas vezes os filhos choraram por culpa dos pais, e que este Carlos não creia que Deus possa colocar seus lírios amarelos no lugar da águia romana. Esta pequena estrela se enfeita das boas almas que buscaram ativamente o bem, em vista da honra e da fama. Mas quando os desejos seguem esse caminho, os raios do verdadeiro amor chegam com menos força aqui. Mas a medida de nossos prêmios é a parte de nossa alegria, porque não a desejamos nem maior, nem menor do que é. Então, a justiça divina suaviza nossos sentimentos, de tal modo que não se pode, jamais, voltar-se para o mal. Diversas vozes cantam doces notas, tão variadas quanto são os graus de nossa vida, criando uma doce harmonia entre estas esferas. E dentro dessa margarida preciosa brilha a luz de Romeu, cuja obra grande e bela foi mal compensada. Ele se refere a Romeu de Villeneuve, que foi ministro do conde de Provença. Segundo narrativas que chegaram até Dante, era um homem industrioso e diligente. Certa altura da vida foi acusado por cortesãos do reino e, embora defendendo-se honradamente, resolveu voltar à vida de andarilho.
Mas os provençais que o detrataram não puderam rir, pois erra quem faz mal e quem faz bem aos outros. O conde de Provença, Romando Berengueri, teve 4 filhas e todas foram rainhas graças a Romeu, homem humilde e santo. Mas cedendo às palavras maledicentes, o conde andou a duvidar desse justo homem, que lhe devolveu 12 por 10. Então Romeu partiu, pobre e velho. Se o mundo soubesse de sua coragem de consumar dia a dia a vida como mendigo, se hoje é exaltado, ainda mais o exaltaria. Fim do canto 6.